Olá, alunos da turma ATS 16, tudo bem com vocês? Estou aqui na nossa quarta aula da disciplina Paciente Crítico e Grave. E hoje nós iremos falar sobre ventilação mecânica básica, né? Eu citei para vocês lá na nossa terceira aula os principais equipamentos de um setor de UTI. E hoje, nessa nossa quarta aula, eu vou estar especificando aí para vocês aí a questão da ventilação mecânica, tá? Quais os modos, né, de ventilação, né, sincronizada, controlada, qual que é a diferença de cada uma e principalmente as questões dos cuidados de enfermagem aí, tudo bem? Eu espero que vocês gostem dessa aula. Qualquer dúvida pode me deixar uma pergunta aí via portal ou me mandar um e-mail que nós iremos nos falando, tudo bem? Então vamos lá. Então, hoje no mercado, né, nós temos vários tipos e modelos de ventilação, de ventilador mecânico, né? Desde aí os de última geração, né, que o próprio monitor do ventilador mecânico é de totem, né, que você rela e ele já te mostra as opções ali, desde aqueles mais manual, né? Que você tem que às vezes apertar algum botão, sincronizar de acordo com o que você quer para os parâmetros daquele paciente, tá? É claro que no setor de UTI existe toda uma equipe multiprofissional, né? Fisioterapeuta, médico, enfermagem e todos os parâmetros para aquele paciente, né? É discutido entre a equipe, tá bom? A mecânica é considerado suporte ventilatório que consiste no método de suporte para o tratamento de pacientes com insuficiência respiratória aguda ou crônica agonizada. Então, esse ventilador ele pode estar acoplado ao meu tubo orotraqueal ou até a traqueostomia, tá? Isso varia muito de paciente para paciente, do quadro clínico, enfim. Eles podem ser, então, né, como a gente já falou lá na aula passada, ventilação mecânica invasiva e a ventilação mecânica não invasiva. A ventilação mecânica não invasiva vai entrar o BiPAP e o CPAP, tá? Objetivos fisiológicos, né? Qual que é o objetivo dessa ventilação mecânica, né? Manter ou permitir a manipulação de troca gasosa pulmonar. Então, esse aparelho, quando o meu paciente ele não consegue fazer essa troca, né, de inspiração e expiração, esse aparelho, esse ventilador mecânico, ele acaba fazendo essa função. Então, o momento de inspiração, de mandar o fluxo de oxigênio e de retirar esse fluxo de oxigênio no momento da expiração, né? O que, no caso, o paciente deveria estar fazendo espontaneamente, tá? Aumentar o volume pulmonar, reduzir ou permitir a manipulação do trabalho respiratório, diminuir a sobrecarga dos músculos respiratórios. Melhorar a ventilação é aquela que estabelece a proteção, ou seja, estabelecer níveis estratégicos que protejam o pulmão ao longo prazo, né? Que é uma estratégia protetora. Então, se meu paciente está fazendo grande esforço respiratório, ele não está conseguindo que os níveis de O2, né, ele permaneça no órgão do pulmão e faça o ciclo respiratório adequado. Então, o ar não está chegando, né? Então, ele está tendo esforço da musculatura pulmonar, né? Esse O2 não está chegando em grande quantidade. Saturação está caindo de O2, né? Porque na circulação sanguínea o oxigênio já não está tendo mais tanta efetividade, né? Tanta quantidade adequada. E aí, nesse momento, muitas vezes, a equipe médica acaba solicitando, né? Realizando essa intubação orotraqueal e acoplando aí junto esse ventilador mecânico para fazer essa ventilação controlada do paciente, tá? Objetivos clínicos: reverter a hipoxemia, reverter a acidose respiratória aguda, diminuir o desconforto respiratório, prevenir ou reverter a atelectasia, reverter a fadiga dos músculos respiratórios, permitir a sedação e o bloqueio neuromuscular,
diminuir o consumo sistêmico e miocárdio de oxigênio, diminuir a pressão intracraniana e estabilizar a parede torácica. Esse estabilizar a parede torácica é a questão do esforço, né? Às vezes a gente vê um movimento tão intenso por conta que o paciente não está conseguindo respirar, então ele está fazendo grande esforço, né? E aí, com essa ventilação mecânica, né? Claro, com a intubação orotraqueal, não tem tanto essa expansibilidade da caixa torácica, tá? Por esforço, tá? Então, deixei um desenho aí, ó, que no respirador, ele existe 2 circuitos, né? Um que vai mandar fluxo de O2 para inspiração e o outro que vai retirar esse fluxo de CO2 no momento da expiração, né? Então, deixei essa imagem, eu acho fantástica porque ela explica bem a funcionalidade do nosso ventilador mecânico, tá? Modalidades. Como cada ciclo deve ser ofertado de acordo com as variáveis... Modalidades. Como cada ciclo deve ser ofertado de acordo com as variedades de controle. Então, existem vários tipos, né? Que é o volume controlado, que é a pressão controlada, o suporte pressório, a mantadória intermitente sincronizada e a pressão positiva contínua das vias aéreas. Tá vendo aí, ó, que tem o CPAP também, né? Que são abreviações. O CPAP, ele também tem essa opção no ventilador mecânico, né? Por isso que muitas vezes, algumas instituições, eles não utilizam aquele aparelhinho que eu mostrei para vocês, né? Porque o ventilador, ele tem a sua opção de CPAP. Então aí, o profissional, né, ele, fisioterapeuta ou médico, ele acaba acoplando aquela máscara que eu falei para vocês e selecionam a opção de CPAP. Então, alguns ventiladores mecânicos, ela tem a opção de apenas mandar o fluxo de O2, tá bom? Nesse caso, o paciente não precisa estar entubado e nem nada do tipo, tá? Deixei aí as imagens de modo de controle, né, assistido, de CPAP, enfim, justamente para vocês verem o quanto que o respirador ele entra e o quanto que o paciente entra no momento da inspiração e da expiração, tá? Modos básicos de ventilação mecânica. Vocês precisam saber isso na ponta da língua? Não precisam, mas vocês precisam ter conhecimento, né? Justamente porque na hora que o respirador começar a apitar, muitas vezes é porque o paciente está brigando com o respirador, né? E aí é nesses momentos que é necessário ajustar os parâmetros do respirador. Então, vocês precisam ter conhecimento para que no momento não acabe se gerando estresse ali no ambiente de UTI, no ambiente de trabalho, tá? Quando a participação controlada, que não tem nenhuma participação do paciente. Então, esse tipo de modo básico, né, é só o respirador que atua, né? O paciente, ele não tem nenhum controle de inspiração ou expiração. É só o ventilador que faz tudo para o paciente em questão de respiratória, tá? Nessa modalidade, é recomendável o paciente estar sedado ou curarizado. Quanto à participação do paciente assisto ou controlada, nesse momento, né, o paciente ele começa a ter algum esforço respiratório, tá bom? O paciente tem uma participação no início da fase da inspiratória, determinando quando iniciar através de um ligeiro esforço inspiratório. Então, o paciente ele começa a respirar por si, só que mesmo assim ele não consegue ter aquele grande suporte de O2, né, que seria se não tivesse entubado. Então, é um trabalho em conjunto, né? O paciente ele inspira e aí, se não tiver a quantidade adequada de O2, o ventilador manda esse restante de O2 necessário e o ventilador que faz a parte de inspiração, tá? Quanto à participação do paciente, que ela pode ser espontânea assistida, né? Os ciclos ventilatórios são divididos entre pacientes e ventilador. Então, o paciente ele consegue fazer tanto a questão de inspiração como expiração, né? Mas também não é em grande quantidade. Por isso, assim, essa opção lá no ventilador mecânico, né, que a gente chama de SIMV, né,
pode ser ajustada de acordo com o quadro clínico, evolução do paciente. Então, aí o paciente começa a fazer tudo sozinho. Caso aconteça alguma coisa, né, dos níveis de oxigênio não serem suficientes, aí o respirador entra, tá bom? Quando a participação do paciente. O paciente participa durante toda a fase inspiratória, tendo total controle de frequência respiratória, volume e fluxo. Variáveis durante o ciclo respiratório, né? Então, o que é importante observar nesse respirador, né? Existem alguns pontos chaves que a gente precisa controlar, que é a questão de volume, né? Lembra que eu falei para vocês? O volume, o fluxo, vai depender muito do peso desse paciente, da idade desse paciente, né? Então, tudo isso interfere na demanda de O2 ou na retirada, né? Na inspiração e expiração que nós iremos ter aí, tá? Então, o volume é a quantidade de gás que o pulmão acomoda até o fim da inspiração. É definido como a integral do fluxo em relação ao tempo. Sua unidade de medida pode ser em ml ou litros. Fluxo é a velocidade de entrada de ar, podendo ser uma velocidade maior ou menor. Sua unidade de medida é litros por minuto. Pressão é a tensão que as moléculas de gás exercem dentro do pulmão. A unidade é medida em centímetros de O2, tá? Parâmetros ventilatórios, só para vocês terem um exemplo. Lembra que eu comentei que isso varia muito da questão de faixa etária e de peso, né? Então, existe um cálculo, né? Então, se o meu paciente lá pesa tantos, 60, 80 quilos, eu preciso fazer um cálculo para saber quais os parâmetros que eu vou colocar nesse respirador. Deixei um cálculo aí só para vocês terem ideia de como que funciona, né? Ó, um exemplo clássico, ó. A gente coloca lá o volume, né? O tempo volume, que é sugestivo, mais 0,91 vezes a altura desse paciente, né? Menos 152,4. Já para mulheres, ele diminui um pouquinho no volume e tempo, tá bom? Isso também varia nas questões de idade, né? Existem circuitos específicos para criança e existem circuitos específicos para adulto, tá bom? Parâmetros ventilatórios. Então, a frequência respiratória lá no monitor cardíaco, ela deve ser entre 12 e 16 movimentos por minuto, tá bom? Isso é o básico, mas é claro que varia de paciente para paciente de acordo com a demanda, né? E também questão de faixa etária e tudo mais. Reavaliar gasometria. Então, normalmente, pacientes que estão em UTI, a cada plantão é solicitado exame de gasometria justamente para ver os níveis de O2 e de CO2 na corrente sanguínea, tá? Volume minuto, que é o volume de tempo, mais a frequência, que é ajuste desse ventilador, desse volume minuto, né? Ele controla o PaCO2, né? Então, o quanto que essa pressão de CO2 está aí controlada, tá? O fluxo recomenda que ele seja de 40 a 60, mas existe muitos pacientes lá na UTI que estão com fluxo lá de 100, tá? Isso varia muito da patologia, do quadro clínico, da evolução desse quadro, tá? O tempo inspiratório, ele deve ser de 0,8 a 1,2. Lembrando que esses parâmetros é tudo isso que a gente já faz espontaneamente, né? Então, eu, que não tenho nenhuma comorbidade, questões respiratórias, né? Quando eu faço o movimento de inspiração, nesse momento de inspiração, eu levo 0,8, 0,10 segundos para inspirar. Então, o ventilador precisa proporcionar mais ou menos esse tempo de inspiração também, tá bom? Pausa inspiratória, né? Tem que ser de 0,3 a 0,5, né? Então, quando a gente faz o movimento de inspiração e expiração, tem essa pausa. Então, eu fiz... Pausei, inspirei, né? Relação
Inspiração, inspiração, expiração. Também tem um ajuste aí, uma relação de que uma inspiração eu levo aí um tempo de 2, 3 para expirar, tá bom? O PEP, né? Normalmente esse PEP é uma pressão positiva dentro dos pulmões, né? Então, do mesmo jeito que o ventilador mecânico, ele fornece CO2 e retira CO2, ele não pode tirar toda a taxa de oxigênio que ele enviou. Por quê? Porque senão o pulmão vai fazer assim, ó, claft. Vai grudar as paredes do pulmão, tá? Ele precisa ficar com um pouquinho de O2 lá dentro, justamente para não aclopar a parede desse pulmão, né? Então, o PEP, ele precisa ter aí um volume de 3 a 5 centímetros de O2, né? Precisa ficar um pouquinho de O2 lá dentro, né? Não necessariamente tudo que o ventilador mandar, ele precisa retirar em forma de CO2, tá bom? Então, os efeitos do PEP, né? Evita o colapso alveolar, então como eu falei para vocês, as paredes não vão grudar, porque vai ficar um pouquinho de ar dentro dos alvéolos, né? Diminui o estifo pulmonar e hipoxemia, melhora a troca gasosa alveolar capilar, melhora a oferta de oxigênio para os tecidos, diminui a necessidade de ventilação com altas de FO2, redução de trabalho respiratório. Então, a pressão positiva expiratória, né, que é o significado do PEP, né, uma sigla em inglês, né, o ajuste ele tem que ser de 3 a 5. Tem que ficar um pouquinho de O2 lá nos alvéolos, tá bom? Pressão inspiratória programada no modo de pressão controlada, ajuste de pressão de acordo com o volume e tempo desejado. Pressão de pico, né, que é a pressão máxima atingida durante a fase inspiratória, e a pressão de platô, ao final da inspiração, quando o volume corrente predominado é atingido, a válvula do fluxo do ventilador fecha-se e o fluxo cai a zero. Então, isso varia muito de caso clínico para caso clínico. Então, às vezes o ventilador manda, aí ele tem aquela interrupção para ver se o paciente vai entrar ou não, né, para que seja espontânea desse paciente. Caso não aconteça, a taxa vai a zero, o respirador volta a fazer o que o paciente acabou não tendo condições, possibilidades, né? Resumidamente, né, o ciclo ventilatório se baseia em ciclagem, expiração, o disparo do O2, a inspiração, a reciclagem, a questão da troca de O2 por CO2, a expiração, então é um ciclo respiratório em si, tá bom? Ciclos controlados, iniciados, controlados e finalizados pelo ventilador. Então, tem esses tipos de ciclos aí, né, que são os ciclos assistidos, que envolve muito a questão também de pressão, né, desse ventilador, tá? Ciclos assistidos iniciados pelo paciente controlados e finalizados pelo respirador. Ciclos assistidos iniciados pelo paciente, controlados e finalizados pelo respirador. Ai, ficou duplicado aqui. Eu acho que eu só coloquei as imagens para vocês verem o quanto que o paciente, o respirador envia O2, né, e o quanto que esse paciente responde por isso, né? Aqui nessa primeira imagem aqui, ó, que tem um fundo preto, observem o CPAP. Tá vendo que está uma linha contínua? Por que está contínua? Porque o respirador ele só manda O2, né? Diferente da controlada, que tá vendo que tem umas ondinhas aí, que o respirador manda e retira CO2. Manda e retira, tá bom? Assistência de enfermagem na ventilação mecânica invasiva. A equipe de enfermagem, ao prestar assistência ao paciente sobre ventilação mecânica, deve sempre ter presente que este é o elemento mais importante na situação assistencial e que todos os membros da equipe devem trabalhar de forma eficiente e integrada. A atuação da enfermagem na ventilação mecânica é intensa, extensa e complexa.
Na tentativa de se propor um eixo norteador da prática de enfermagem da ventilação mecânica, é importante que a enfermagem saiba relacionar e executar os cuidados descritos. Então, os principais cuidados aí, né, pensando na equipe de enfermagem, são os seguintes. Vigilância constante, né? Se esse ventilador está pitando muito, eu preciso comunicar ou até mesmo reconhecer por que esse ventilador está pitando muito. É porque o paciente está brigando, né? Às vezes o ventilador está mandando muita taxa de O2 e esse paciente não precisa tanto disso, né? Então eu preciso reconhecer essa vigilância aí, tá? Controle de sinais vitais e monitorização cardiovascular, monitoração de trocas gasosas e padrão respiratório, observação dos sinais neurológicos, aspiração de secreções pulmonares, observação dos sinais de hiperinsuflação, né? Quando o paciente está expandindo muito a caixa torácica, né? Eu preciso observar isso. A questão de aspiração que eu comentei, pacientes que estão entubados, né? Volto a dizer, ficam com aquele biofilme, com aquela secreção, então é necessário aspirar esse paciente, tá bom? Higiene oral, troca de fixação do tubo, né? Não vou trocar o tubo, eu vou trocar a fixação. Normalmente existem fixadores próprios ou eles são por cardaços mesmo, tá? Controle da pressão do balonete, então o tubo, né, assim como na sonda vesical de demora, enfim, ele possui um balonete no final. Então o paciente está lá entubadinho e do lado tem um balonete, né? É preciso observar se aquele balonete não está murcho, porque se ele estiver, pode ser que lá na traqueia do paciente, aquele tubo pode acabar sendo expelido porque ele está vazio, tá bom? Monitoração do balanço hidroeletrolítico e peso corporal, controle nutricional, umidificação e aquecimento de gás inalado, observação do circuito de ventilador, observação dos alertas do ventilador. Nós precisamos também ter ciência, né, do circuito, né, se tem sujidade, se está com água, às vezes as trocas gasosas, né, elas acabam nesse momento de troca se tornando líquidas, aí fica aquele líquido no circuito. Aquilo, né, por algum movimento indesejado do próprio profissional, aquela água pode ir para o paciente e esse paciente pode broncoaspirar, né? Pode ter uma parada cardiorrespiratória por uma broncoaspiração. Então, se existe água dentro desse circuito, nós precisamos retirar. Se está com sujidade, o circuito precisa ser trocado, tá bom? Outros cuidados aqui que eu deixei disponíveis aí para vocês. Níveis de saturação do paciente do bloqueio neuromuscular, observação de sincronismo entre o paciente e a máquina, orientação de exercício, preenchimento de formulário de controle, controle de infecção, desmame. O desmame ele funciona da seguinte forma: se o paciente está tendo bastante respiração espontânea, né? Então o ventilador já não está precisando entrar tanto, se inicia a questão de desmame. Aí vai diminuindo a sedação, vai regulando o ventilador mecânico, justamente para que o paciente faça mais, né, esse movimento, esse processo de inspiração e expiração do que o próprio ventilador. Então vai diminuindo os parâmetros, isso a gente chama de desmames, né? Na hora que o paciente ele já está conseguindo estabilizar a sua inspiração espontânea, aí é realizada a extubação, tá? Mas tem todo um processo. Esse desmame pode durar de 24 horas a 48 horas, ou dependendo de instituição e de paciente para paciente, tá? Os filtros higrostópicos ou hidrofóbicos devem ser trocados de 7 em 7 dias ou em caso de sujidade. Então, lá no meu ventilador mecânico, né, debaixo do meu monitor ou do lado, existem uns filtros, né, que ele que filtra esse ar, né, para que o ar não seja tão seco, né, que não vá para o paciente tão seco. Nas nossas narinas, seria esse filtro, né, é o nosso filtro biológico, né, fisiológico. Mas como o respirador mecânico ele não tem, né, esse tipo de filtro, então é um filtro mesmo acoplado, né, e aí ele que umidifica esse ar, tá bom?
A fixação da cânula de forma adequada previne lesões, além da extubação acidental, e um treinamento adequado da equipe tem se demonstrado eficiente para a diminuição das extubações acidental. A pressão de cuff deve ser medida pelo menos a cada período, ou seja, 24 horas em pelo menos 4 medidas, né? Então, cada plantão, né, a gente tem que verificar esse cuff, né? Algumas instituições, elas já têm a gente chama de um mensurador de cuff, né? Que ele aclopado, ele vai te dizer a taxa, o quanto que esse cuff está insuflado ou não, tá? Durante o banho, o paciente poderá apresentar instabilidade hemodinâmica e ventilatório. E já que o paciente não estará monitorizado pela questão do banho no leito, manter pelo menos a monitorização de saturação periférica de O2 com oxímetro de pulso. Então, quando eu retiro todos os meus eletrodos, né, os monitores da questão para dar o banho no leito do meu paciente de UTI, eu preciso deixar pelo menos o meu oxímetro de dedo, de pulso, né? Por quê? Porque quando eu estou movimentando o meu paciente, né, pode ser que ele tenha uma instabilidade hemodinâmica, né, por conta dessa movimentação. Então, o ventilador às vezes começa a apitar, vou desligar o ventilador? Não, gente, vai deixar o ventilador funcionando adequadamente. Se meu paciente estiver com uma queda de saturação, né, uma frequência cardíaca lá no meu monitor pelo oxímetro alterada, eu preciso estabilizar um pouquinho o meu paciente e depois continuar o meu banho. Alguns pacientes, eles não conseguem, o profissional, né, não consegue fazer o mínimo, né? Então, tem que ser o mínimo do mínimo. Por isso que a gente tem que ter esse controle observando o monitor multiparâmetro, tá? As mudanças de decúbito, que são importantes a cada 2 horas para evitar as lesões por pressão, é um momento de mudança de se atentar à possível queda de saturação e instabilidade ventilatória. Então, além do banho, quando eu for realizar a minha troca de posicionamento do paciente, eu preciso também estar atento a essa queda de saturação, tá? O posicionamento elevado na cabeceira entre 30 e 45 graus também é importante para evitar broncoaspiração. Aspiração de vias aéreas de pacientes em ventilação mecânica tem como principal finalidade retirar as secreções do tubo respiratório, promover a permeabilidade das vias aéreas, prevenir e auxiliar no tratamento das infecções respiratórias, aumentar a eficácia respiratória. E aí, como material necessário que a enfermagem normalmente usa, ou o fisioterapeuta, é um par de luva de procedimento esterilizado, um pacote de gaze, né, a sonda de aspiração e uma seringa de 20 ml, se for o caso, tá? Deixei aí mais específico, então, retirar secreções do trato respiratório, então toda aquela secreção que fica acumulada em tubo, né, na via respiratória, ali no trato respiratório, essa aspiração auxilia, tá? Promover a permeabilidade das vias aéreas, prevenir e auxiliar no tratamento das infecções respiratórias. Lembrando, se fica a coisa paradinha ali naquele tubo, né, pode causar uma rolha, né? Tem infecções, pneumonias. Esse paciente, ao mínimo esforço de fazer assim, mesmo tendo a ventilação mecânica, ele pode aspirar essas bactérias que causam a pneumonia também, tá? Aumentar a eficácia respiratória. E só para a gente finalizar essa aula, sobre o desmame de ventilação mecânica. Como eu falei para vocês, esse desmame é a extubação do paciente, né? É o momento em que o paciente não precisa mais do respirador, né? Que ele já está conseguindo fazer a inspiração e expiração espontânea, mas eu não posso tirar, a equipe médica, né? Não retira totalmente, não faz a extubação desse paciente, né? Vai sendo aos poucos, a gente costuma dizer que é desmame. Isso pode durar de 24, 48 horas, né? Então, diminui os níveis de sedação, diminui os níveis do respirador e vai vendo como esse paciente vai reagindo. E aí vai diminuindo, até que se retira, faz a extubação desse paciente. O termo desmame refere-se
ao processo de transição da ventilação artificial para a espontânea dos pacientes que permanecem em ventilação mecânica em tempo superior a 24 horas. Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula, né? Qualquer dúvida pode me deixar uma pergunta via portal, tá? Lembrando que ventilação mecânica, né, é algo que vocês precisam ter conhecimento, né? Eu preciso saber na ponta da língua isso, aquilo. Não, mas precisa ter conhecimento dessa funcionalidade, de como acontece tudo isso, tá bom? Muito obrigada pela participação de vocês e até a próxima aula, viu? Beijo!